Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu, Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Este Deus está presente, se está no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Olá, povo de Deus, você que nos assiste todos os dias, louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a gloriosa, com a santa e com a infalível paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus por ter colocado vocês em minha vida para fazer parte comigo deste canal de bênção e de vitória. Você também que não é evangélico, não importa o seu credo religioso, sua religião, que o Senhor Deus esteja te abençoando, te alcançando, louvado seja Deus, e te dando muitas bênçãos, muitas vitórias. Eu quero louvar a Deus por esse dia que passou, a sua claridade, e essa noite maravilhosa que se aproximou. Eu me deitei e me levantei porque o Senhor Deus me ajudou. Louvado seja Deus. Minha vitória é a sua vitória. Louvado seja Deus. Eu quero dizer a você que está assistindo cada dia esse canal, compartilhe este canal com as pessoas, seus amigos, suas amigas, e vamos, louvado seja Deus, batalhando juntos. Você que acredita que esse canal um dia será grande, aleluia, não desista, vamos junto. A gente planta, louvado seja Deus, mas é Deus que dá o crescimento. Então, estamos aguardando o crescimento. E que Deus nos abençoe e nos ajude. E Deus tem uma palavra para nós hoje, abençoada. Louvado seja Deus.
Uma palavra maravilhosa que talvez você não ainda parou para analisar. Aleluia! Porque você não recebeu ainda a bênção que você está aguardando e esperando do Senhor nosso Deus. Amém? Deus tem uma palavra para nós. Eu vou orar a Deus um instante para que o Senhor possa, aleluia, encher-nos, aleluia, de paz, de alegria, que o Senhor possa estar te visitando, preparando o nosso coração para esta palavra, aleluia, que logo virá. Amém? Aleluia. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, ó Deus, nós iremos ler a sua palavra, mas não queremos falar de nós mesmos, mas queremos falar da palavra do Senhor. Queremos que o Senhor, ó Deus, fale conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer que nós a ouçamos. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, ó Deus, e eu creio que o Senhor revelará uma palavra para nós neste momento. Em nome de Jesus, graças a Deus. Vamos ler uma palavra aqui hoje no livro, aleluia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 e o versículo 5, aleluia. Antes de trazer uma palavra aqui, meus queridos e minhas queridas, eu tenho orado a Deus para que Deus fale conosco. Então essa palavra, ao chegar na vida de alguém, vai fazer a diferença em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mais uma vez, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eis aí um versículo da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Pedro se encontrava preso, louvado seja Deus, em uma prisão, por anunciar a palavra de Deus. Ele estava aprisionado entre aproximadamente 4 quaternos de soldado, ou seja, tinha aproximadamente, em média, de 16 soldados fazendo a guarda naquela prisão, quando Pedro estava preso. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro estava preso no momento em que, louvado seja Deus, Herodes tinha já matado a Tiago. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro então aguardava ser apresentado logo à noite, para também, quem sabe, ser decapitado ou crucificado de cabeça para baixo antes do tempo. Mas uma coisa era certa: ele aguardava a sentença de morte. Mas sabemos que o nosso Deus é poderoso, aleluia. Quando você pensa que você está sozinho, você não está sozinho. Quem sabe muitas vezes você tem pensado que você tem lutado só, que você tem estado só, e quem sabe nem até Deus não está do seu lado. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Deus, com certeza, Ele está ao seu lado.
o tempo inteiro Ele está do seu lado. E prova é que Ele está do seu lado e do meu lado o tempo inteiro, é que quando Pedro estava preso, o Senhor Jesus, aleluia, então toca no coração da igreja, para que quando a igreja fica sabendo que Pedro estava preso, a igreja então poderia ter alguns pensamentos além de orar. Mas o pensamento, o propósito, louvado seja Deus, foi orar a Deus. A igreja então decidiu: vamos orar a Deus para que Deus possa libertar, soltar Pedro da prisão, colocar ele em liberdade. Louvado seja Deus. Então a igreja começa a orar em casa e começa a orar a Deus. Senhor, tira Pedro da prisão, Senhor. Liberta Pedro da prisão, Senhor. E Pedro precisava muito de oração naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E de tanto a igreja orar, a prova é que eles oraram muito. E eles oravam, louvado seja Deus, de tal maneira, louvado seja Deus, com muita força. Porque a Bíblia diz aqui para nós claramente, onde nós lemos, que a igreja estava continuamente, ela fazia a oração contínua. Esse contínua, eu estive analisando no dicionário, essa palavra contínua, ela tem um significado muito forte. Significa que a igreja estava orando a Deus numa confiança muito grande, com muita perseverança. É o que vai dizer para nós, né? Eles estavam orando de uma maneira tão assim, com muita fé, sabe? Eles estavam assim decididos mesmo. O significado contínua, né? Significa que eles estavam ali com muita confiança mesmo, que ia acontecer o milagre, que Jesus tiraria Pedro da prisão. E nós vemos que a igreja orando ao Senhor, e de repente a gente vê Pedro, segundo a palavra de Deus, dormindo entre dois soldados, e lá na porta tinha mais uns 4 soldados, e lá fora tinha uma porta de ferro ainda, e tinha muitos soldados ali na guarda de Pedro, né? Então a igreja orando ao Senhor, clamando ao Senhor, e Pedro preso, e o tempo vai passando e nada acontecia, mas de tanto a igreja orar a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o anjo de Deus, aí acontece aí o primeiro milagre. O anjo de Deus vem até a prisão, surge ali no meio da prisão, onde Pedro estava, e diz para Pedro: olha, põe essa capa aí, vamos comigo e me segue. Louvado seja Deus. Pedro sai seguindo aquele anjo. Quando chega até a porta de ferro, a porta se abre sozinha. Os soldados não viram quando eles saíram, estavam como que dormindo, adormecidos. E Pedro então, quando sai ali na rua, é que ele vai entender que realmente foi o milagre de Deus. Quando Pedro então, o anjo desperta Pedro que estava dormindo e chama para sair daquela prisão, as algemas caem no chão. Tudo isso são milagres que aconteceu naquele dia, naquele momento, quando Pedro é tirado da prisão. O anjo desce até a prisão, primeiro milagre. Segundo, as correntes, as algemas caem na mão de Pedro. Outro milagre,
Os soldados todos adormecidos, outro milagre. Louvado seja Deus, saindo pela porta, a porta de ferro abre sozinha, outro milagre. Aleluia, aproximadamente 4 a 5 milagres aconteceu naquele momento decorrente da saída de Pedro da prisão. Mas louvado seja Deus, o que eu quero falar não é, eu quero frisar aqui em nome de Jesus, não é esses milagres em si, que são maravilhosos, mas eu quero frisar, aleluia, em outro versículo que tem a seguir, aí após o que nós lemos. Louvado seja Deus, porque em nome de Jesus nós temos que orar consciente, que senão o milagre chega e você não recebe. Se você não orar consciente, o milagre chega ante você e você não recebe ele. Aí você diz, mas e por que o milagre veio se eu não ia receber? É porque você está pedindo, Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quantas vezes você tem orado, eu tenho orado pedindo a Deus algo que Deus não quer que nós a possuamos ou que a tenhamos, mas nós insistimos em pedir. Então Deus diz o quê? Quem pede, recebe. Quem bate, abrir-se-á. Então tem coisas que Deus não quer te dar, mas de tanto você pedir, Deus dá. Aí você fala assim, Deus não sabia que isso ia dar errado para mim, mas é porque você pediu tanto que Deus te deu. E ponto final. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que orar consciente. Consciente. Aleluia. Para que quando a vitória chegar, nós agarrar ela. Louvado seja Deus. Porque há milagres tão grandes que parece não ser real. Há milagres que Deus tem para nós, que nós pedimos na oração e Deus dá para nós, que são tão grandes que de repente não parece uma realidade. Porque quando Pedro estava na prisão, o que aconteceu? Quando ele saiu na rua é que ele entendeu que Deus estava livrando da prisão e que aquilo seria um grande milagre que Deus tinha feito. Só depois que ele já estava lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, uma pessoa de Deus, um homem de Deus, e não entendeu isso, que era o anjo que veio tirar ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca vi ninguém falar, mas eu vou falar aqui agora em nome de Jesus. Eu vou dizer para você, nunca ouvi nenhum pregador dizer isso aqui. Eu também nunca preguei isto. Mas quem sabe Pedro naquele momento, porque Pedro também tinha orado com certeza para Deus tirar daquela prisão. Quem sabe ele até disse, foi pela minha oração, não está escrito na Bíblia. Mas quem sabe ele disse, foi porque eu orei, Deus mandou. Quem sabe ele pensou isso? Pedro era homem como nós? Ou não? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Pedro também com certeza orou a Deus. E Deus a ouviu também. Mas a igreja estava orando a Deus continuamente. Contínua. Oração contínua. E pedindo a Deus que tirasse Pedro da prisão. Às vezes você vai numa igreja, aí o pastor da igreja ora, o presidente do ministério ora, e Deus opera maravilhas, e talvez as pessoas pensam que é só pela oração daquele pregador, daquele pastor, daquele presbítero, do diácono, ou pela oração do presidente do ministério. Não! Não é isso! Deus operou porque todos orou a Deus. A igreja orou e Pedro foi, aleluia, liberto da prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Milagres acontecem porque a igreja ora. As bênçãos do Senhor acontecem porque a igreja está em constante oração. Aleluia! A igreja está jejuando, está consagrada, levanta pela manhã. Aleluia! Em jejum, em consagração. Então isso faz mover a mão de Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Quantas senhoras, quantos senhores, irmãos, como meu pai, como a minha mãe,
que ora nas madrugadas a Deus, para que Deus venha abençoar o pastor, venha abençoar o ministério. Aleluia, louvado seja Deus. Eles são como Obadias, são anônimos. Louvado seja Deus. Eles são anônimos, não está no altar pregando, ninguém fala o nome deles, mas ele está lá dando dízimo, está dando oferta, está orando, está consagrando, e muitos querem puxar, aleluia, diz os elogios para si, mas na realidade a igreja está cheia da graça de Deus. Aleluia. A igreja ultimamente ela é tida como aquela mulher, aquela menina serva, aleluia, de Naamã, que ela conduziu Naamã ao milagre até o profeta Eliseu, aleluia, com a sua fala, e dizendo: se o meu Senhor conhecesse o profeta de Samaria, meu Senhor seria curado. Louvado seja o nome do Senhor. E mais, nunca mais se falaram nessa menina na Bíblia. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a igreja tem o poder de Deus na vida. Louvado seja Deus. Os membros de uma igreja, louvado seja Deus, tem o poder de Deus também na vida. Pedro estava preso, a igreja estava clamando. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que às vezes a igreja ora, mas não ora, é consciente, aleluia, direito, e Jesus é claro em dizer: pedes e não recebe porque pede mal. Então tem que orar consciente, que às vezes pede um milagre tão grande que o milagre chega e você, aleluia, acha que não é real. Imagina, você pede a Deus um carro e de repente Deus prepara um carro para você. Você fala: me belisca para ver se é verdade, porque você não está acreditando. Às vezes você está com um câncer que só Jesus pode curar, porque os médicos já desenganou. Aí Jesus vem, te cura e você fala: será que eu estou curado mesmo? Aleluia, louvado seja Deus. Mas se você estiver orando consciente, você vai entender que a bênção de Deus virá na sua vida e você tomará posse da sua vitória. Aí nós vemos que Ana orou 24 anos aproximadamente, praticamente 25 anos, segundo a cronologia. Ela orou pedindo a Deus um filho, que era algo impossível. Ela era estéril e era complicado para Ana ter um filho, se você for analisar a história dela. Mas ela orou a Deus quase 25 anos. De tanto ela pedir, de tanto ela orar, e ela sabia o que ela queria, e sabia que o Senhor ia dar a ela a vitória. Então ela ora a Deus e Deus dá a ela o seu Samuel. Aleluia. Nós vemos também que Daniel, quando orava a Deus por 21 dias, louvado seja Deus, sem desistir da oração, o Senhor Deus a responde também. Louvado seja Deus. Você vai ver, louvado seja o nome do Senhor, quando Deus fala para Daniel: desde o momento que aplicaste o teu coração, aleluia, eu ouvir, aleluia, as suas orações. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós vemos também, louvado seja Deus, vamos ver aqui mais um exemplo de fé e oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um exemplo também, quando ele se rasga as vestes mesmo, louvado seja Deus, e ora a Deus, e o Senhor Deus joga por terra, aleluia, 185 mil soldados assírios. Você sabe o que é isso? Um homem orar a Deus, aleluia, isso é orar consciente, aleluia, porque para vencer 185 mil soldados assírios, foi o que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor, porque orou consciente. Eles pediram, Ana pediu, louvado seja Deus, aleluia, e Deus deu o Samuel.
Daniel ora a Deus, pedindo a Deus como é que seria as coisas no futuro. Deus revelou para Daniel, aleluia, depois de 21 dias de oração, aleluia, e se orar consciente, aleluia. E nós então, o rei Ezequias ora a Deus também, e Deus, aleluia, respondeu, combatendo a afronta, louvado seja Deus, de Senaqueribe. Então nós vemos que o nosso Deus é poderoso para responder a oração. Mas nós vemos que a igreja orou a Deus e Pedro saiu da prisão. Mas quando Pedro bate na porta, eles não queriam abrir a porta. É nesse ponto que eu quero frisar. Acredite na sua oração. Acredite quando você orar. Louvado seja o nome de Jesus. Os que creram na oração, os exemplos que dei aqui ainda agora, eles alcançaram a vitória. Mas eles pediram consciente. Aleluia. A igreja ora muito, mas às vezes não ora consciente. Perdão por te falar isso. A vitória vem e você fala, será que é verdade? Será que é de Deus esse negócio? É de Deus. Quando a igreja orava, Pedro sai da prisão e chega na casa onde a igreja estava orando e bate na porta. E o que aconteceu? Desce a menina desce lá, chamada Herode, ela desce, olha lá e vê Pedro, mas não abre a porta, pelo espanto que Pedro estava ali. E ela sobe e fala para a igreja que estava orando, olha, Pedro está na porta. Outros dizem, você está fora de si. E ela fala, não, Pedro está lá, e Pedro batendo, e eles não acreditavam que Pedro estava na porta, até que desce e vê que Pedro estava na porta. Ou seja, oraram a Deus continuamente, com perseverança, acreditando, e quando a bênção chegou na porta, eles não abriram a porta para a bênção que ele estava pedindo entrar na sua casa. Aleluia. Então temos que orar consciente, para que quando aquela cura vier, você dizer, é de Deus. Aquele carro que você pede, quando vier, você vai saber que é de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aquela bênção que você está pedindo, material, ou no casamento, ou um noivado, eu não sei o que você está pedindo a Deus, mas peça crendo que o Senhor Deus vai te dar a resposta, e quando a bênção chegar, abre a porta para a bênção entrar. Pedro, um homem de Deus, estava dentro da cadeia, com certeza ele orou também, e aí de repente o anjo chega para tirar ele, e ele não acreditava que seria real aquilo, que seria uma visão, mas era o milagre de Deus acontecendo, em tempo real, aleluia. E é claro, a igreja orava, a bênção chegou na porta, eles não abriram a porta em tempo real, não acreditaram. Dizem que aquela moça que foi ver Pedro primeiro na porta, eles não acreditou nela, e diz que ela estava fora de si, e na verdade era Pedro fora da prisão. Deus ouviu o pedido da igreja, e a igreja, aleluia, naquele dia, louvado seja Deus, orou ao Senhor, e Deus respondeu. A igreja orou ao Senhor e Deus respondeu. Quero dizer aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, que a igreja cresce não é só por causa da direção, é por causa da igreja, dos membros que estão em oração, que estão em jejum, em consagração, para ver Deus operar dia após dia dentro da congregação. Temos que cuidar bem da igreja. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita paz no seu coração, e ore consciente, para que quando a bênção chegar, você abra a porta para ela entrar. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou orar ao Senhor por vocês e por mim. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, ó Deus, dá uma bênção especial para todos, meu Deus, que estão assistindo esse canal todos os dias. Meu Deus, que quando essa pessoa clicar nesse vídeo, meu Deus,
Que a luz do Senhor, que a paz do seu reino esteja entrando na casa desta pessoa e que a vida dessas pessoas seja mudada. Que haja cura, milagre, libertação, transformação. Que, meu Deus, que aonde essa pessoa colocar a planta do seu pé, aleluia, que o Senhor esteja com ele e esteja com ela. Eu te peço, Senhor, desde agora e para todo sempre. E amém, e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, dê o like, comenta lá, louvado seja Deus, que é muito importante. Que Deus te guarde e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, em nome